Olá, hoje nós vamos falar do CRISPR-Cas9, a revolução da terapia genética já começou. O que é e como funciona e quanto custa e o que esperar dela no futuro. Bom, hoje já vamos ouvir falar em uma tecnologia capaz de corrigir genes defeituosos. Sim, isso é verdade. E se eu dissesse que ela já está sendo utilizada em pacientes com doenças genéticas graves? Estamos falando do CRISPR-Cas9, uma das maiores revoluções da medicina moderna e da genética. Vamos entender sobre ela. Mas como essa tecnologia funciona na prática, doutora? Ela realmente altera o DNA humano? Já está disponível aqui no Brasil ou em outros países? Quanto que ela custa? E será que um dia podemos ser utilizadas em condições neurológicas como autismo e outras neurodivergências? Vamos entender sobre isso também. Hoje vou explicar tudo isso de forma simples, científica e sem sensacionalismo. Somente ciência na prática. Então, o que é o CRISPR-Cas9? O CRISPR não foi inventado pelos cientistas. Ele já existe na nossa natureza como um sistema imunológico das nossas bactérias. As bactérias também são atacadas por vírus, chamados de bacteriofagos. Quando um vírus invade uma bactéria pela primeira vez, alguns conseguem sobreviver, tá bom? Esses que se sobrevivem, elas armazenam pequenos fragmentos de DNA desse vírus dentro das regiões específicas do próprio genoma, chamado de CRISPR. CRISPR. Esses fragmentos funcionam como uma espécie de memória imunológica, um arquivo. É como se as bactérias criassem um arquivo para a fotografia genética do invasor. Quando o mesmo vírus tenta atacar novamente aquela bactéria, ele produz pequenas moléculas de RNA usando aquelas informações armazenadas. Esses RNAs funcionam como GPS molecular, capaz de localizar exatamente o DNA desse vírus invasor. Quando o alvo é encontrado, entra em ação uma proteína chamada Cas9. A Cas9 ela funciona como uma tesoura molecular extremamente precisa. Ela corta o DNA do vírus em locais específicos, impedindo que ele se multiplique. Foi observado assim esse mecanismo natural que os cientistas tiveram uma ideia revolucionária. E se utilizássemos esse GPS molecular e essa tesoura genética para localizar e corrigir os genes humanos? E foi assim que nasceu a tecnologia CRISPR-Cas9, utilizada hoje na terapia gênica. Uma forma simples de entender é que a CRISPR é um banco de dados da bactéria que fica armazenado ali no seu genoma, tá bom? Seus arquivos. O RNA são os guias moleculares, a Cas9 é a tesoura molecular. E o sistema de reparo equivale à manutenção desse DNA. Vamos entender? Como a terapia gênica, então, funciona, doutora? Bom, imagina que existe uma mutação genética no seu corpo, responsável por alguma doença. Primeiro, os cientistas identificam exatamente qual gene está alterado dentro de você. Depois, eles projetam um RNA mensageiro específico para encontrar aquele trecho de DNA que está com mutação. O RNA produz uma proteína, que é a Cas9, até o local exato da mutação. Ao chegar lá, a Cas9 utiliza um corte extremamente preciso. Nesse momento, a própria proteína da célula tenta reparar o DNA. E é justamente durante esse processo de reparo que os cientistas conseguem remover uma mutação defeituosa, corrigir uma sequência genética, inserir uma sequência saudável, desligar genes indesejados ou indesejáveis, reativar genes importantes. Em outras palavras, estamos literalmente editando o código biológico da vida. Isso é fantástico. Então, doutora, como que isso é feito no paciente, na clínica médica? Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu venho recebendo hoje no meu Instagram.
Vamos respondê-la. A maioria dos tratamentos atuais não injeta a CRISPR diretamente no corpo. A técnica utilizada hoje chama-se edição ex vivo e não in vitro, tá bom? Vamos entender. O processo ocorre assim. O primeiro passo, os médicos eles coletam as células troncos do paciente que está com a mutação. O segundo passo, essas células são enviadas para um laboratório altamente especializado em nanotecnologia genética, tá bom? Terceiro passo, lá vai ocorrer a edição genética utilizando o CRISPR-Cas9, tá? O quarto passo, as células modificadas passam por um rigoroso teste de segurança, tá bom? Para ver se elas estão funcionando. O quinto passo seria o paciente receber a preparação médica para a nova medula, que a nova medula possa receber e se restabelecer com essa terapia, tá? No sexto passo, as células corrigidas são reinfundidas no organismo do paciente. No sétimo passo, essas células elas passam por produzir células sanguíneas saudáveis, como a falciforme, né? Ou seja, atualmente a edição gênica ela ocorre fora do corpo humano, no laboratório, e depois as células são devolvidas ao paciente, tá bom? Injetadas. Para que serve então hoje essa terapia? Atualmente já existem terapias aprovadas para anemia falciforme e beta-talassemia. Por quê? Porque são essas doenças que são causadas por alterações genéticas muito bem conhecidas por nós cientistas. Por isso foram as primeiras candidatas às ideias de utilizar e começar a experimentar as terapias genéticas com a CRISPR-Cas9. Por que ainda não é usado para autismo, doutora? Porque é uma das perguntas que mais recebo no Instagram. A anemia falciforme ela é causada principalmente por uma alteração específica num gene, um só, na hemoglobina. Já o autismo é muito mais complexo, tá bom? O desenvolvimento cerebral ele envolve centenas e milhares de genes, não é um só. São vias epigenéticas extremamente complexas. Desenvolvimento neuronal, fatores ambientais que influenciam os seus suportes, interação entre múltiplas proteínas. Por isso, ainda não existe uma terapia CRISPR aprovada para o autismo, tá? Vamos ver no futuro, né? Hoje ainda não. Então, primeiro a ciência precisa compreender melhor os diferentes subtipos biológicos do espectro, tá? Para depois ampliá-lo. O que essa tecnologia então abre para o futuro, doutora? Talvez esse seja o ponto mais fascinante da genética. O CRISPR pode abrir portas para doenças raras, doenças metabólicas, doenças musculares, doenças neurológicas, medicina personalizada, regeneração de tecidos, terapias contra câncer, medicina regenerativa. No futuro, talvez possamos corrigir determinadas mutações antes mesmo que elas produzam algum sintoma. Olha que maravilhoso! Mas ainda existem desafios científicos, técnicos, éticos importantes que nós não podemos deixar passar, tá bom? E quanto ela custa, doutora? Hoje, essas terapias estão entre as mais caras da medicina. Elas podem chegar a valer milhões, tá? O tratamento da CRISPR aprovado para anemia falciforme, para vocês terem uma ideia, o valor ele possui aproximadamente 2,2 milhões de dólares por paciente. Ainda é muito caro. É o equivalente aqui para nós no Brasil de 12 a 14 milhões de reais. É muito dinheiro. Esse valor não inclui diversos custos hospitalares, associações ao tratamento, é somente a terapia gênica. Quais empresas, então, de biotecnologia estão desenvolvendo essa tecnologia? Bom, as principais empresas envolvidas na primeira terapia CRISPR aprovada no mundo é a Vertex Pharmaceutica, a CRISPR Therapeutics. Essas empresas, elas desenvolveram a terapia conhecida como Casgevy, já registradas e patenteadas.
E quais países já existem pacientes sendo tratados com essa terapia genética, doutora? Atualmente existe aprovação ou aprovações em implementações clínicas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Suíça. Normalmente a Europa está toda meio que se familiarizando com a terapia genética, tá? Os Emirados Árabes, eles estão sempre atentos e já contrataram o Catar, Arábia Saudita, Bahrein, e entre outros países aí perto do Oriente Médio, tá bom? O futuro da medicina genética então, doutora? Bom, vamos entender. Pela primeira vez na história da humanidade, deixamos apenas de observar os genes. Estamos agora começando a aprender a editá-los, né? Editar o código genético, isso é o futuro. Ainda estamos nos primeiros passos dessa revolução, mas a CRISP já demonstrou que doenças genéticas antes consideradas incuráveis podem ser tratadas. A pergunta não é mais se a terapia genética funciona, porque sim, ela funciona. Ela já está comprovando isso. A grande pergunta agora é: quais serão os próximos capítulos dessa revolução biológica para nós seres humanos? Então, a CRISPR-Cas9 ele representa uma das maiores transformações da medicina moderna. Ele já nasceu observando como as bactérias se defendem de vírus e hoje já está mudando a vida de pacientes com doenças genéticas graves. Talvez estejamos testemunhando o início de uma nova era da medicina de precisão, porque a genética ela é uma medicina de precisão, tá bom? E isso é mágico, tá? Então, eu sou a doutora Patrícia Sambati. Se você gostou deste conteúdo, curte, compartilha, siga o nosso canal para mais um vídeo sobre genética, neurociência, epigenética e neurodiversidade. Até o próximo. Se querem saber mais sobre a epigenética do autismo, eu tenho meu livro 2 que foi lançado agora na Amazon e fala somente de genética, epigenética, bem didática, fácil sobre autismo, falando exatamente desse futuro da neurociência e da genética, tá ok? Até mais, espero ter podido ter esclarecido sobre as terapias genéticas mais famosas hoje para vocês. Tchau!